Olha, hoje eu estou contente, feliz, imensamente feliz por ter uma pessoa querida do meu coração. Nos tornamos amigos, amigo do coração para todas as etapas da vida, alegria, tristeza, bonança, tempestade. E eu estou aqui hoje recebendo na nossa sala o querido amigo Luiz Lauro. Ô, meu amado pastor Fernando César de Oliveira. Que maravilha poder estar ao seu lado. O senhor faz parte da minha história de uma maneira muito intensa. Eu quero só falar uma frase no começo sobre amizade. Eu tinha um outro conceito de amizade, mas em algumas palavras apenas eu vou descrever 3 tipos de amizade. Tem os amigos que vêm e vão, são muitos. Eles chegam e vão embora, são muitos, em circunstâncias quase sempre agradáveis. Tem os amigos que chegam e ficam, são muito poucos. Muitas vezes ficam com algum tipo de interesse. Tem os amigos que chegam e marcam a nossa vida com algum fato. E o senhor é um amigo, esses são raros. Conta no dedo. E o senhor está no meu dedo aqui de contar que é um amigo raro que marcou muito na minha vida e na vida da minha família. E você também com a Yara, a Yarinha, a sua Yarinha, Isso. com os filhos e os netos também. A gente tem algumas frases que a gente marcou na vida dos netos. É verdade. E na nossa também. Luiz Lauro de Muzambinho. Muzambinho, Monte Belo, mineiro do meio do mato. Eu gosto de abrir minhas entrevistas pedindo 2 minutos, porque eu aprendi a comunicar. Eu me tornei um homem de dentro da confiança e o YouTube divulgou agora. Eu fui conselheiro do Silvio Santos. Quando que eu imaginava que o Silvio Santos me ouviria para alguma decisão da vida dele? Como que eu cheguei lá? Em 2 minutos, eu ajudava a montar show para o Chico Anísio aos domingos. Ninguém queria trabalhar domingo à tarde, eu entregava produto na feira, vendia material de construção, e domingo eu ficava ansioso, vendo a minha mãe viúva sozinha, eu queria algum trabalho no domingo. Aí arrumaram para desmontar show do Chico Anísio, e um dia o Chico Anísio contou a vida dele tudo com C. Ceará, Céu Claro, Chuva, Carinho Constante, Cegonha, Chico, Ceará, enfim, eu sei de cor muitos minutos, mas eu não quero falar do Chico, só para puxar o gancho. Como que eu senti no coração quando ele falava? As pessoas olhavam silenciosamente, assim, admirando. Falei, puxa vida, eu sou mineiro, migrante, nasci no meio do mato, sou de Muzambinho, Monte Belo. Falei, maravilha, vou escrever minha vida com M, muitas coincidências com M, porque meu pai casou com a minha mãe em maio, no dia 15. Aí eu escrevi, eu vou mostrar só um pedacinho com a sua permissão. Por favor, por favor. Monte Belo, Muzambinho, Minas, meados do mês de maio, matrimônio, marido Marcelino, mulher Maria. Marcelino matuto, madrugador, moralista, meu mestre, meu maior motivador. Maria, minha mãe, mãe maravilhosa, minha mãe maravilhosa Maria, mostrou minha meta. Mas Monte Belo, Minas, 1968, muitos momentos miseráveis, maus momentos, mas muito marcante. Motivei meus muitos manos mutuamente, me mandei, migramos. Monte Belo, Muzambinho, Minas, menor município monótono, metrópole, maior município movimentado. Meditei meus momentos, marejei minhas mágoas, mas mesmo marginalizado, menosprezado, mantive-me motivado, melhorar, melhorar, melhorar. 1968, meu momento maior. Manipular microfone, manusear microfone, maravilhou-me. Mostrou minha meta, mostrou minha missão. Microfone, música, música, microfone, mulheres, milhares me motivaram, multidões. Mineiro, moreno, memória maravilhosa. Mirei meus maiores mitos, mirei meus maiores mestres, marchei. Minhas mágoas, mínimas, minha maior meta, minha maior missão, melhorar meus modos, meu meio, meu mundo, oh, Minas Gerais. Com isso eu comecei a ficar conhecido como menino mineiro que fala tudo com M. Olha aí, obrigado por essa... Já ouvi, mas obrigado por repetir, sem que eu pedisse para você. Obrigado. Sair de Muzambinho foi a primeira grande mudança da sua vida? Então, foi assim, eu tive outras mudanças. Não tinha escola onde eu morava lá e eu fiquei um período no seminário franciscano em Muzambinho. Eu entrei com 7 anos e saí com 11, fui para Ribeirão Preto, nos Agostinianos, fiquei mais 3 anos. Minha base cultural foi muito sólida, porque eu estudava muito em colégio religioso, né?
Mas a primeira mudança, assim, a primeira vez que eu vi asfalto foi quando eu vim para Campinas, dia 14 de dezembro de 68, num caminhão de mudança, um saco de arroz e feijão, um saco de fubá, uma banha de porco, cheinho de filho e um casal de idosos na cabine que vieram com a cabeça cheinha de sonho, com o peito cheinho de esperanças e com os braços já fracos pela idade para construir uma nova vida para os filhos. Poxa. Luiz Lauro, vou aproveitar aqui o seu M e queria fazer a seguinte pergunta. Você conhece palcos, palácios e púlpito? Palcos, palácios e púlpitos. E púlpito. E o senhor já fez com 3 P's também, já vai começar, porque ele é assim, tem uma criatividade sem limite. Não, você pôs a bola na marca do gol, eu só estou ajudando, né? Quando você conheceu os palácios, o que foi maravilhoso e o que foi triste conhecer os palácios? Então, pastor Fernando Sérgio de Oliveira, eu vou tentar comunicar através de um exemplo de um livro que eu li, que eu não me lembro o nome do livro, sobre um moço, filho de um milionário, que ele queria comer um pingado. Ele era levado por um segurança com um carro blindado na escola e passava em frente aos bares famosos de São Paulo, com o vidrinho um pouco aberto, dá um pingado, solta um pingado, outro pingado, e ele sonhava e falava para o motorista, quero tomar um pingado, quero comer um pingado. Não posso. Eu tenho ordem do teu pai de não parar em lugar nenhum para ter segurança. Aí ele guardou dinheiro um dia, conseguiu sair sozinho, já com 17 anos, chegou lá e disse que pegou uma bola de dinheiro. Eu quero um pingado. O homem empurrou para ele um copo de café com leite. Ele olhou assim e disse, que é isso? Ele disse, isso é um pingado. Ele foi embora com uma decepção muito grande. E ele conta que na vida dele ele encontrou alguns pingados a mais, as decepções. Eu não posso generalizar e dizer que foram só elas, sim, mas eu tive muitas, porque normalmente nos tapetes mais felpudos e mais gloriosos que a gente pensa, tem muita dor escondida e muita coisa que eu vivi no caminho errado, até um dia que o senhor faz parte da minha história. Sim, sim. Aliás, um amigo meu, que você conheceu nos palácios, inclusive. No palácio. Grandes, no palácio. O de São Paulo, o de Brasília, qual palácio? Nós estamos falando do querido amigo Fausto Rocha. Então, eu conheci o Fausto Rocha com intimidade, numa viagem fantástica, que o Fausto é um exemplo de evangelismo. Teve uma viagem para Cuba, Curaçao, e o Fausto falava bem castelhano, bem-vindo, irmãos brasileiros. Eu lembro do Fausto, aquela voz diferenciada. Sim. E o Fausto foi comigo num voo, foi Gilberto Gil, foi Chico Buarque, Fernando Moraes e outras pessoas ligadas, porque no avião eles selecionaram alguns parlamentares para ir nesse primeiro voo inaugural, para fazer ali o Caribe, era uma missão política, e eu tive a felicidade de sentar do lado do Fausto, e ele começou a jogar uma semente, porque quando eu vi ele entregando uma Bíblia para o Fidel Castro, imagina só. Que ano foi isso? Foi em 1989. Ele, uma Bíblia em castelhano, autografou a Bíblia e pediu ao Fidel para o Fidel ler um versículo. Não lembro qual era. Mas o Fidel leu um versículo e guardou a Bíblia. E lá começou a nascer uma semente. E um dia eu estava perdido, angustiado, e o Fausto me convidou para uma reunião na casa dele. E naquela noite, sabe quem estava lá? Quem? Além do Fausto? Além do Fausto. Além do Fausto. Tinha uma pessoa fantástica, Jesus Cristo, que estava presente. Aleluia. E um homem que representa ele aqui na terra até hoje, que chama Fernando César de Oliveira. E eu cheguei para vender um pesqueiro naquela noite, filmei o pesqueiro, estava colhendo os frutos das escolhas difíceis, das encruzilhadas traiçoeiras, dos atalhos sedutores, dos prazeres transitórios que a vida me ofereceu. Eu estava colhendo os frutos dolorosos e fui vender um pesqueiro. E de repente esse pastor Fernando Sérgio de Oliveira abriu a Bíblia e leu Isaías 6, 5, 6, uma sequência dos versículos falando que ele era um homem de lábios impuro e vivia no meio de um povo de impuros lábios. E naquela noite, quando eu vi a Bíblia pela primeira vez, deixa eu segurar aqui, eu emocionei demais, foi um negócio sobrenatural. Eu comecei a chorar, que eu era esse homem que tinha os lábios falando só o que não devia. E algumas vezes também, porque uma vez eu falei uma frase, o senhor me corrigiu essa frase,
que em cano enferrujado às vezes também passa água limpa, mas Jesus tira essa ferrugem do cano. Naquela noite, 14 de fevereiro de 2001, eu tive um encontro com Cristo e pedi para aceitar que eu queria esse caminho. Verdade. E o senhor teve muita paciência comigo, porque eu vim cheio de vícios do mundo, Teatro Zaco, Ari Toledo, Costinha, Juca Chaves, não desmerecendo esses nomes, mas o personagem aos quais eles representavam de humor pecaminoso, humor que não dá para contar na família. E realmente o anjo queimou minha língua com a brasa. E você não vendeu pesqueiro naquela noite? Não vendi o pesqueiro, mas fui pescado. Por Jesus. Luiz Lauro, vou usar 3 palavras agora, não vai ser com M ou com P, mas pensando em simplicidade, riqueza e falência. O que você diria dessas 3? Na simplicidade de Muzambinho e de outros momentos, o que você diria que existe de genuíno numa simplicidade? Então, é simplicidade, riqueza e falência. A simplicidade, ela vem carregada de um ingrediente, porque eu me lembro, eu tenho uma memória, eu sou apaixonado por poemas. Tem um que fala, ai que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Porque a simplicidade, ela vem recheada de uma resistência profunda que nós aprendemos a viver na simplicidade. Nem sempre a ausência de recurso financeiro a pessoa é simples, nem sempre. Mas eu aprendi a viver esse legado de ficar simples com a minha mãe. Simplicidade, a outra é? Riqueza. Riqueza. Então, a riqueza, também eu queria dividir em 2 partes, bem rapidinho. Tem a riqueza de dinheiro que a gente pensa que a gente é rico. Mas depois eu comecei a ouvir suas frases, também há 20 anos. E quem ouve um líder 20 anos e não tem transformações e copia, é uma cópia. Mas algumas frases eu marco muito. O senhor falou uma frase um dia, que eu não sei de quem é, que existem pessoas que eles eram tão pobres, mas tão pobres, que eles só tinham dinheiro. Então, qual riqueza que nós estamos falando? Se for essa de dinheiro, não acumula, porque não adianta, ela não traz nenhum tipo, a não ser angústia e preocupação para não perder. E falência? O que você diria? Então, a falência, ela é um processo que nós não entendemos porque ela é assintomática. Assim como eu tive uma enfermidade, posso falar? Claro. Câncer de próstata. Como eu também tive. Que ela é assintomática. A falência, ela é assintomática. A gente não percebe. Ela vai dilacerando aos poucos e uma frase, comigo não acontece. Não, o que é isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Comigo a peteca não cai. Deixa comigo. Então, a falência, ela no meu caso específico, não quero generalizar, mas a falência é fruto de uma desobediência, de uma arrogância que nós não conseguimos quebrantar para ouvir alguém que teve experiência. Tem gente que diz assim, e essa também é sua, tem gente que diz assim, eu sou ruim em finanças. Arruma alguém que cuida bem de finanças. A minha parte organizacional não é equilibrada. Arruma alguém, né? Então, tudo isso, a falência, ela é assintomática e toda pessoa que não vigia, ela chega. Mas, Lauro, você fala para casais, você e a Yara falam para casais, você fala sobre algo que eu aprendi com você. Você disse que o alcoolismo não tem cura, é isso? Então, veja bem. Nem todo mundo que bebe socialmente vira alcoólatra, mas todo alcoólatra já bebeu socialmente. O alcoolismo fez um estrago na minha vida, até o dia que eu tomei uma decisão. Eu vi o início da nossa conversa, que a minha memória guarda, sobre decisões na vida. E o importante não é o que você decide. Eu decidi. O importante é o que a gente decide e faz. Eu tive muitas recaídas, porque eu não imaginava comigo não, de jeito nenhum, sabe? Parecia um leão, assim. Comigo não vai acontecer. O alcoolismo não tem cura. Dr. Bill e Dr. Bob, 2 médicos cristãos americanos, descobriram que eles só conseguiam abstinência se um ajudasse o outro, constituísse um grupo de apoio. A palavra alcoólatra, chocólatra, idólatra,
Eu não sei falar grego, mas eu sei que latra significa, naquela simbologia, que o senhor entende muito, bem mais do que eu do grego, o latra significa que a gente se escraviza por alguma coisa mais fraca do que a gente. Eu conheço artistas famosos, que eu não vou citar o nome, chocólatras, mulheres que eu apresentava nos grandes eventos nos estádios, que ela tinha que comer uma pastilha de chocolate para subir no palco. E o álcool, ele não tem cura, é difícil falar isso. O álcool, ele é progressivo, irreversível e destruidor. O final de uma pessoa que a mulher leva normalmente de 9 a 12 anos para entumecer uma parte do cérebro, o homem leva de 12 a 14. Ele se descobre como é que aperta um botão e manda uma foto colorida para o mundo agora. Mas os neurocirurgiões não descobrem onde está no cérebro essa dependência. Então só tem um caminho. Porque para mim, no caso, o dia que eu admiti que eu era dependente, eu tomei uma decisão de seguir os passos daqueles que construíram sobriedade ao redor do mundo. Ou seja, evite o primeiro gole. Quem tem uma família é genética. Deus não fez ninguém doente, mas as escolhas erradas dos homens têm uma mutação genética de avós, quase sempre do avô materno, quase sempre, não generalizando, e o alcoolismo não tem cura. A única maneira, evite o primeiro gole, para manter a sobriedade. Obrigado, meu irmão. Eu queria perguntar isso, obrigado. Você me emprestou o primeiro GPS que eu vi, agora eu que vou falar. Primeiro GPS que eu usei na vida, você que me emprestou. Eu precisava ir para São Paulo, particularmente no Jabaquara, Sim. Lá com meu amigo Matheus, pastor Matheus Ramos. Eu até então, eu ligava para um amigo que sabia, escuta, como é que eu chego aqui, onde é que eu entro, onde é que eu vou? Eu falei, o Luiz Lauro entende demais de São Paulo, vou perguntar para ele, você pastor, acabei de ganhar um GPS. Eu falei, nunca usei o GPS, Luiz Lauro. Ele falou, não, sabe o endereço? Sei o endereço. Você levou o GPS lá, morava ali na Álvaro Miller. Uhum. Grandão aí. Grandão. Você pôs o endereço dele, pronto, pastor, é só apertar aqui e ir embora. 3 frases do GPS naquele dia que eu nunca mais vou esquecer. Primeira delas, eu com pressa, para pegar logo, sair de Campinas, pegar a Bandeirante, chegar em São Paulo. Primeira frase foi, dirija com cuidado. Porque está com pressa. Importante. Quando entrou na Bandeirante, o GPS não falou nada. Acho que tirou um cochilo, tal. Mas quando entrei em São Paulo, despertou de novo, 300 metros, 500 metros, vira à direita. E quando eu estava perto lá do Jabaquara, eu errei a rua. Sim. Quando entrei, sabe aquelas ruas que são perto uma da outra, assim, no cruzamento? Quando entrei, começou a girar lá, e falei, agora estou perdido. E aí veio a seguinte frase, recalculando a rota. Puxa vida, recalculando a rota. Recalculando. Por fim, fui no compromisso, cheguei lá, na rua Grumichamas, eu não vou esquecer, rua Grumichamas lá. Quando entrei em Campinas, fiz questão de propositalmente errar as ruas para ouvir do GPS, recalculando a rota. Até que, enfim, cheguei no meu endereço ali na Álvaro Miller, na época, e disse, você chegou ao seu destino. Pergunto o seguinte, das muitas vezes que Deus já deve ter dito para o anjo, recalcula a rota do Luiz Lauro. Recalcula a rota, ele entrou errado. Recalcula. Dessas rotas que Deus já te deu uma nova chance, qual delas você poderia mencionar para a gente? Uma que você possa mencionar. Sabendo, nessa entrevista, primeiro eu gostaria, nesse ponto da entrevista, de dizer o seguinte, porque muitas vezes a gente sente e não verbaliza. Eu tenho 52 anos de rádio, 30 de televisão, e precisava lhe dizer uma coisa. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque eu já fui entrevistado, não vou citar nomes aqui, mas pelos nomes maiores do cenário jornalístico e artístico do país. Já sentei numa bancada de Miss Brasil para ajudar a escolher ao lado de homens de nome, e
posso falar o nome dele, que está lá agora, os vídeos, Silvio Santos, que me entrevistou tantas vezes, pedindo conselho, imagina, conselho para o Luiz Lauro. E poucos deles têm essa naturalidade e essa liberdade que o senhor está dando a quem está sendo entrevistado. Então eu queria dizer que Deus abençoe esse Amém. propósito de ouvir, porque eu me senti muito à vontade aqui e o senhor sabe bem da minha vida. Eu posso lhe dizer que tantas outras que eu poderia dizer que Deus já recalculou minha rota, o maior é que eu estava direcionado a um projeto e Deus foi cercando meus caminhos. Tudo que eu fazia não estava dando certo. Até que um dia, 14 de fevereiro de 2001, naquela noite, todos nós temos naquela noite, naquele momento, naquele dia, como dizia o Gil Gomes, naquele dia, naquela noite, Deus recalculou a minha rota de uma maneira, porque o que é a cruz, onde Jesus nos salvou? A cruz, você vai para um caminho, Deus cruzou meu caminho. Não quero ser isso, Deus cruzou meu caminho. Eu fui outro, Deus cruzou meu caminho. Fui para outro lugar, Deus cruzou meu caminho. Até que um dia que eu tive, naquela noite, disse, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se o Senhor disser, se o Senhor sentir o que o Senhor quer de mim, eu vou seguir a sua rota. E naquela noite, do jeito que Deus sabe, porque ele é individual para cada um, né? Personalizado. Personalizado, isso. Boa palavra pastoral. Ele é personalizado. Ele é o meu pastor. Né? É seu também. Mas ele não é nosso pastor. Ele é meu, é seu. Eu posso chamar assim, né? O meu Deus. Sem dúvida. Aliás, tem uma frase que eu uso muito, que chama o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Maravilha. E Deus recalculou minha rota e mudou meu caminho no dia 14 de fevereiro de 2001. E o senhor foi a testemunha ocular da história. Eu estava lá, no tapete da sala. No tapete da sala. Luiz Lauro, pensando em chances que a vida nos dá, quando eu digo chances que a vida nos dá, estou pensando chances que Deus coloca diante de nós, chances que pessoas colocam diante de nós, chances que nós mesmos cavamos, uma linguagem popular, falando sobre chances de mudança e de escolhas na vida. O que você tem aprendido? O que você pode compartilhar conosco? Né? Porque existe uma idade que as chances acabam, Luiz Lauro? Então, sabe que a minha memória é maravilhosa. Eu tenho algo que eu queria aproveitar na entrevista e aconselhar quem tem dificuldade com números. Eu descobri isso através de 2 especialistas, chama descalculia. O que é descalculia? Vai ver no Google, todo mundo vai ver depois. Descalculia é uma disfunção neurológica que a pessoa tem dificuldade de lidar com cálculo. Eu tenho descalculia. Quem cuida na minha casa de tudo que posso gerenciar custo é Iarinha. Eu não tenho facilidade com números, porém, textos que eu ouço, eu sou capaz de repetir e lembrar todas as perguntas, ou pelo menos 80% de tudo que o senhor me perguntou, do que nós falamos aqui. O que ocorre é o seguinte, quando a gente toma uma decisão, a gente precisa cumprir aquela decisão. Ou seja, eu já falei essa frase, não importa o que a gente decide, importa o que a gente decide e faz. Aquela história, só pequenininha, dos 3 sapinhos que estavam numa árvore seca em cima de uma lagoa, e pegou fogo na árvore, eram 3 sapinhos, senhor, acho que foi o senhor que contou, mas eu vou repetir aqui, porque o senhor tem histórias para o coração, histórias maravilhosas, ilustrativas, que fazem a gente refletir. Os 3 sapinhos estavam numa árvore seca, pegou fogo. Um decidiu pular na lagoa. Quantos morreram queimados? Todo mundo fala. Só 2. Falam, não, os 3. Porque ele decidiu, mas ele não pulou, né? Então é isso aí. As escolhas, as decisões, as mudanças na vida, todos nós temos naquele dia. Eu tomei uma decisão de mudar a minha história, dei trabalho para o senhor. O senhor sabe disso? Pouquinho. Bastante. Pouquinho. Gosto de falar muito. Mas hoje eu posso dizer, não sei se é arrogância ou eu posso dizer que hoje eu estou transformado. Com certeza. Quem te conheceu antes de 2001, a começar a sua própria casa, quem te conhece hoje, com certeza, transformado. Agora, esse processo de transformação acaba?
Ou a gente continua sendo trabalhado por Deus? E agora, me dá uma palavra. Não, você que é o entrevistado aqui. Então, porque o pai e a mãe formam no útero, que vem de forma de bolo, forma na faculdade, aí o mundo deforma. Sim. Algumas instituições reformam, mas só Jesus transforma. Cria nova forma. Né? Eu acho que eu posso responder aqui, o senhor vai me dando uma palavra, mas eu creio que a transformação ela é permanente e definitiva. Com certeza. Eu acredito que as chances, não sei, Deus é misericordioso, mas eu creio que Deus tem um limite com o ser humano. O senhor me dá uma palavra pastoral, porque eu creio que naquela noite teria sido a minha última chance. Eu senti depois que era a minha última chance. A pessoa vai protelando, o ano que vem, o mês que vem, e o dia de mudar, quem está me vendo, é hoje. Talvez seja hoje a sua última chance. Você fala, puxa vida, eu liguei a televisão, agora tem um velhinho de cabelo branco sendo entrevistado. O senhor acredita, agora eu estou perguntando, Deus dá quantas chances a pessoa quer ou tem algum embasamento bíblico que Deus chega uma hora que a pessoa que endurece muito, ele dá um choque. Eu tenho um ditado que eu falo às vezes nas palestras, que é lógico, não é bíblico. Deus é bom, mas ele sabe bater. Com certeza. E bem-aventurados são aqueles que aceitam apanhar dele. Porque algo que você deve ter ouvido eu falar, quando adolescente, eu fiz uma oração uma vez, eu pedi a Deus que meu pai batesse em mim. Bom, já imaginou? Por quê? Porque um dos meus professores de matemática tirava 5 minutos antes de terminar a aula para dar lição de moral. 2 em particular, que eu guardei muito. Quem namora no volante casa com a morte. Eu sonhava ter a carteira de motorista, comprar um Fusca e ter minha namorada. Ele dizia, quem namora no volante casa com a morte. Mas a segunda era pior. A segunda era, quem não apanha do pai vai apanhar da polícia. Puxa vida, que profundo, hein? E eu tive, coincidentemente, na rua, 2 irmãos que um dia eu vi o camburão buscando os meninos. Falei, meu Deus, meu pai... 2 amigos. 2 amigos ali da rua, que eram 2 irmãos, né? 2 amigos meus da rua, vizinhos de rua, que um dia a polícia levou os 2. Falei, Deus, meu pai bate em mim, porque eu não quero apanhar da polícia, prefiro apanhar do meu pai. Mas olha, a Bíblia diz, eu até peguei meu celular para ver se eu ia rápido no texto, mas é assim, ó, quem endurece a serviço, por fim, será quebrantado sem que haja solução. Então, quem endurece, por fim, será quebrantado sem que tenha cura, sem que tenha solução. Então, esse texto nos dá, sim, a base de que há um limite. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas nós temos que ver que quando você fala que naquela noite de 14 de fevereiro de 2001 seria a sua última chance, por quê? Porque provavelmente você estava à beira de um precipício ainda mais profundo, do qual poderia não ter a saída, a chance de mudança de história, como você teve chance de ter uma nova história, escrever uma nova história, não só você, mas depois a Iarinha também começou a escrever essa história com você. Ou seja, Deus usou nessa tapeçaria várias mãos para escrever uma nova história. Então, eu louvo a Deus que naquele dia, diz a palavra do Senhor, você não foi desobediente à voz do Senhor. Sim. Por isso que o Senhor Jesus, nas 7 cartas do Apocalipse, termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Então, quem está nos ouvindo hoje, quem está te ouvindo hoje, bem-aventurada é aquela pessoa que ouve, mais do que só como minha mãe dizia, entra por aqui, sai por aqui. Mas ouvir para refletir, para meditar e perguntar, o que eu posso aplicar hoje? Em que ponto que eu estou aqui dessa caminhada da vida, nas chances que eu tenho, nas oportunidades que eu tiver de fazer novas escolhas. Porque você pode dizer quantos anos você está hoje, Luizão? 70 anos hoje, eu me lembrei do que o senhor está falando rapidinho, quando a gente come uma macarronada bolonhesa, um negócio de massa extrato, massa tomate, como diz o mineiro, eu fico prestando atenção. Quando a gente está com a roupa escura, tanto é que tem os aventais pretos dos restaurantes para não manchar muito.
Mas uma vez eu fui com a camisa muito branca de linho e quando eu fui comer o macarrão, pingou um pingo na camisa. Eles trazem talco para tentar, mas a gordura vai aumentando na camisa e todo mundo vê que a gente está sujo. Eu comparo a minha vida. Minha vida estava envolvida num pano escuro, vamos dizer um vermelho escuro, aqueles que não aparece sujeira. E você vai pecando, acumulando, você não sente nada, você vai acostumando com o pecado, né? E naquela noite, eu senti uma visão que Deus estava vestindo uma roupa branca em mim, que quando chegasse uma mancha, eu ia perceber. Porque às vezes, a gente sabe que está manchando a nossa roupa espiritual, mas a gente não admite, porque ela está escura. Está um vermelho molho que não dá para aparecer. Então, eu falando essa resposta sua, que me encheu meu coração de gratidão pela sua vida, de ter tido paciência, porque eu não posso julgar o meu passado, com as informações que eu tenho no presente, senão seria um carrasco meu. Depois de me ver a Arinha, a mudança nos meus filhos e falando de outras famílias que estão passando por luta. Eu não consigo acostumar com o sofrimento humano. Não consigo. Eu sempre sofro quando eu vejo alguém sofrendo. 70 anos. 70 anos. Deus está colocando novas chances na sua vida, mesmo que você acredita que tem novas chances, então, novas oportunidades. Sabe que eu fico imaginando as minhas decisões. Eu fui um homem que alcancei os picos altos do sucesso, mas eu não sei se é errado eu dizer isso, mas eu sinto que Jesus entrou na minha vida num vale sombrio do fracasso. Numa noite que todas as circunstâncias eram desfavoráveis. Eu estava com um tumor de próstata de 1 ano, um adenocarcinoma Gleason 3.3, é maligno, e não percebia. Então, naquela noite, Deus começou a fazer em mim algumas revelações e eu comecei a procurar ajuda, porque quando a gente, já errei demais, não vale a pena. Eu já senti homens de 87 anos tomando a decisão de mudar de vida mesmo no fim da vida. Eu tive uma chance com 49 e falo, Senhor, o que o Senhor quiser para mim eu quero. Amigo Luiz Lauro, nosso tempo passou rápido. Eu espero que seja a primeira Certamente. de várias vezes de ter você aqui nessa sala comigo. O senhor conhece essa frase? A gente vai onde é convidado e volta onde é bem tratado. E espero que volte então. Conhece a frase, né? Conheço. Espero que volte e volte logo. Obrigado, pastor Fernando César de Oliveira. Eu posso dar meu Instagram? Claro, claro. Luiz com Z, como dizia minha mãe, semi-analfabeta e sábia. Luiz com Z de zeitona. Luiz Lauro do Rádio. Luiz Lauro do Rádio. E a frase da minha mãe: mãe, qual filho que a senhora mais gosta? Ela respondeu: eu gosto mais daquele filho que está longe enquanto não chega e está doente enquanto não sara. Fernando César de Oliveira, escolhido de Deus. Me senti realizado de dar essa entrevista. Amém. Posso lhes assegurar que foi uma das mais importantes da minha vida. Amém. Querido, nessa nova etapa que Deus tem pela sua frente, conte com as minhas orações, com o meu apoio, pastor, com a minha intercessão, com aquilo que Deus tem pela frente. Pronto. Porque enquanto estivermos aqui na terra, na vontade do Senhor, na oração do Pai Nosso, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, estamos abertos, queremos e buscamos. É interessante que assim na terra como no céu. Como no céu. Querido amigo, obrigado, Deus te abençoe. Obrigado. E não perca o nosso próximo encontro. Pessoas que são usadas por Deus, que estarão assentados comigo aqui ao redor desta mesa, no encontro com pessoas VIPs, porque são importantes demais para Deus.